Falar de branding é falar de consciência. E como que você vê essa relação de energia e marca? O nosso cliente enxerga o que a gente às vezes não vê. Bem-vindos ao Achei Tendência, o podcast da Oriente sobre o movimento das pessoas e das marcas e as consequências previsíveis disso. Eu sou a Neire Castilho, estrategista de marcas, e aqui a gente conversa com pessoas que estão transformando seus negócios em expressões vivas de propósito e consciência. Antes de começar, deixa eu te contar por que do nome do nosso podcast. A expressão Achei Tendência é uma forma divertida e meio irônica de comentar algo diferente, inusitado, ousado ou fora do comum, seja na moda, no comportamento, na estética ou na cultura pop. Uma expressão muito usada pela geração Z e também pelos millennials, que adoram o humor rápido e as linguagens das redes. Aqui no podcast, a gente usa o Achei Tendência num outro sentido, para falar de movimentos humanos e culturais que revelam o futuro das marcas. Aquilo que começa como uma mudança de comportamento e logo vira uma nova forma de se relacionar com o mundo. E se você quer entender o posicionamento da sua marca e construir uma identidade estratégica e coerente, conheça a consultoria de branding da Oriente. Acesse o nosso site ou Instagram e agende uma conversa com a gente. Hoje eu tenho a alegria de receber um comunicador, terapeuta, coach e um profissional que integra comunicação, consciência e comportamento humano para inspirar propósito e despertar espiritualidade. Ele é o fundador do movimento Casa Garcia, um espaço de desenvolvimento pessoal e expansão espiritual em Uberaba, que promove cursos, vivências e práticas integrativas voltadas à transformação humana. Gustavo, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada por você ter vindo. Seja bem-vindo ao Achei Tendência. Agradeço, fico muito feliz com o convite. É uma honra poder estrear aqui com você e eu estou muito feliz de a gente poder falar do que nos move, né? Muito bom. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse e apresentasse a Casa Garcia para quem está acompanhando a gente. Muito bom. Eu sou Gustavo Garcia, e sou publicitário, formado em comunicação social, né? Estou aí dentro da liderança, dentro do movimento de comunicação, dentro da televisão. E a Casa Garcia, ele nasceu de um movimento muito pessoal meu, né? E a Casa Garcia é o meu nome, é a minha ancestralidade, é o meu movimento, é a minha energia. E ele veio de um movimento de questionamento, que começou lá atrás com questionamento da minha espiritualidade, das crenças, dos nossos movimentos emocionais, e que eu fui buscar o que fazia sentido para mim. E eu identifiquei que tem várias pessoas que buscam esses questionamentos e que buscam a espiritualidade além dos dogmas, né, além do que é proposto aí, e de uma forma mais livre, mais coerente com a realidade de cada um. E aí a gente começou esse movimento. Casa Garcia começou na minha casa, por isso Casa Garcia, a gente abriu a garagem da casa, um grupo de pessoas para a gente poder estudar a espiritualidade, para a gente poder trocar, e aí a gente está nessa caminhada aí, já vai fazer 5 anos. Que coisa linda, né, gente? Que coisa maravilhosa. Eu tenho o prazer de dizer que Casa Garcia é um cliente Oriente, né? Nós fizemos um trabalho de branding para Casa Garcia, e é uma coisa que eu quero começar a falar sobre, uma coisa muito importante que a gente trocou naquela época. Você fala muito de clareza, presença e consciência. Quando que esses valores se transformaram em inspiração para o seu negócio? E uma coisa muito importante quando a gente fala disso, né? Eu acho que a gente está falando de um negócio, de um nicho voltado para a espiritualidade, voltado para o bem-estar,
voltado para a expansão da consciência, né? Mas ele está muito conectado comigo, com meus valores, com as minhas essências, a importância do nosso negócio, de tudo que a gente vai fazer, está conectado com a gente. Porque às vezes a gente vai muito para modinha, né? Nossa, esse setor aqui está em alta, vou empreender nisso. E isso é bacana, e isso funciona, sim, mas você procurar, às vezes, ir para o que te conecta, né? Então, a Casa Garcia, esse movimento todo, né? O espaço Casa Garcia, mas eu falo de um movimento porque ele expandiu, cresceu para tantas coisas, né? E virou comunidade, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar e naturalmente, né? A gente está falando de comunidade hoje, mas há 5 anos atrás esse movimento inicialmente lá, e o tanto que isso faz sentido, é coerente e tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Legal. E quando esse espaço terapêutico, como você falou, deixou de ser apenas um espaço para ser um movimento de consciência? Eu vou contar um pouquinho da minha história para poder chegar nesse ponto que você me trouxe. Eu desenvolvi minha carreira toda na comunicação, né? E lá atrás, eu fui com despertar, com as provocações, eu fui para o movimento terapêutico. Inicialmente a gente vai para se curar, né? A gente vai buscando a gente. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de Reiki. Hoje eu sou mestre de Reiki, a gente faz um trabalho de Reiki muito forte na Casa Garcia, e eu fui por uma necessidade, né? Eu fiz o curso, gostei muito. Quando a gente começou a Casa Garcia, eu precisava de um mestre de Reiki para poder fazer a formação para todo mundo que estava trabalhando, e não tinha aqui. E aí eu fui me aperfeiçoar e fazer um mestrado, né? Quando a gente fala de terapias energéticas e terapias espiritualizadas, é uma mudança de vida, né? É um movimento de valores, e eu, na época, há um tempo atrás, eu nunca quis fazer um mestrado, né? Porque você muda energeticamente, a energia faz você mudar. Hoje eu já não bebo igual eu bebia, carne vermelha, tem todo aquele processo de mudança que não é idealismo, né? Eu não tô bebendo, não tô comendo, porque não sei o quê. Você não consegue mais, né? Porque a gente estuda e a gente vê o tanto que isso promove movimentos no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito, e faz a gente movimentar com isso. Então eu fui nessa busca, né? Aí eu fui fazer o mestrado e a gente começou todo um processo. E é um processo despretensioso, né? Então a gente era um grupo que participava num outro espaço, e esse movimento começou pós-pandemia. A gente se reunia, um grupo de mais de 60 pessoas aos domingos à tarde, para poder estudar a consciência, estudar a espiritualidade. A gente chegou a ter 67 integrantes fixos aos domingos, e a pandemia mudou tudo. Então a gente não podia se encontrar. E quando eu falo disso, a gente tem um perfil de pessoas que estudavam com a gente um pouco mais maduras, que aí a gente tinha uma cautela muito maior, né? E aí a gente passou a ter os estudos online numa sexta-feira, que era o horário que tinha disponível nesse espaço. E na sexta-feira, 7h30 da noite, não dava aquele público que a gente queria. E aí ficou difícil, porque a sexta-feira é um dia complicado, né, para poder estudar. E aí o que a gente fez? Paramos de nos encontrar. E essas pessoas se encontraram e falaram: Gustavo, vamos encontrar, vamos fazer, vamos voltar. E eu abri a garagem da minha casa, a gente locava as cadeiras, porque a gente não tinha estrutura, e a gente se confraternizava, e ficou bem bacana. E era assim, a gente era muito grande, não cabia no espaço, aí eu conseguia comportar metade das pessoas, a gente fazia até lista de espera. Quem confirmava primeiro participava. Porque começou assim, sabe? E aí a gente começou estudando, e hoje a gente tem vários trabalhos lá. Então quando a gente fala disso, desse movimento, então ele começou, quando eu fui criar o nome Casa Garcia, eu fui buscar um movimento que tinha a ver comigo, e aí eu fui dentro da arquitetura de marca, né, e foi natural, né, a gente tem a técnica, a gente da comunicação, a gente estuda, mas eu fui pensando, né, então eu fui trazer o movimento da minha ancestralidade, do meu nome, né, e o Garcia tem
toda uma cadência forte dentro disso, e a casa porque era minha casa, e o espaço terapêutico, né? Então, lá a gente faz os processos terapêuticos, e a gente tem os estudos espirituais, e começou dessa forma. E aí, quando a gente viu, ele cresceu, porque a gente acolheu as pessoas. Então eu tinha a Ilza que fazia um trabalho social com a maternidade do amor, a gente faz uns enxovais para as mães, e aí o grupo abraçou o projeto dela. Então a gente tinha outra, Regina fazia doação das cadeiras, aí virou um movimento, a gente emprestava as cadeiras de roda, ela faz o processo. Então esse movimento, o que ele faz? Ele acolhe e ele potencializa, dá visibilidade às pessoas que já faziam, para agregar. Então, sem competição. Eu não queria ter um projeto para mim, eu queria potencializar quem já fazia, que estava conosco. Então, a gente abriu as portas para isso, né? Então, eu acho que, e aí gerou esse movimento todo, que foi para a parte física. Então, a gente tem as aulas de yoga, a gente tem os movimentos físicos, foi para a parte emocional. Então, a gente tem os processos de constelação, de psicologia, psicoterapia, barra de Axis, todos os movimentos de terapia quântica em cima disso, e a gente tem a parte espiritual. Então é esse equilíbrio que a gente acredita muito no corpo, mente e espírito, que a gente trouxe para a identidade de marca, e virou um trabalho tão bonito que você conseguiu sintetizar e formatar assim dentro do estúdio de brand da casa, muito perfeitamente. Nossa, que linda essa história, gente, eu não canso de ouvir. É sério. Fazendo esse projeto de branding, Gustavo, uma coisa que ficou nítido para mim é que a energia da marca era o coração do negócio, né? Que ia muito além desse serviço de terapias, né? Dessas coisas que o espaço se propôs naquele momento, né? Ele ia além disso, ele ia para experiência de acolhimento, né? Uma experiência de presença. E como que você vê essa relação de energia e marca? Você acha que marca tem vibração? E como tem, né? E isso é tão verdade, porque a gente escolhe, né? A gente vê na publicidade, tem movimentos que as marcas fazem, mercadológicas mesmo, de postura no mercado, que a gente, se eu não me conecto com aquilo, eu não escolho aquela marca para me comprar, né? Então a gente vê isso nos movimentos mesmo, né? Então eu falo que a marca, ela tem a essência da marca, esse DNA, ele tá não só nessa marca, mas nas pessoas que fazem essa marca, né? Então quem está por trás faz toda a diferença, porque a marca tá em tudo, né? Tá em tudo. Então eu vejo muito por isso. Eu acho que faz sentido demais, e a gente precisa olhar para isso, para a gente ter sucesso na nossa marca, né? Não, bom, e assim, o que a gente percebe também, porque se a gente está fazendo essa relação marca e vibração, a gente percebe que esse assunto espiritualidade, ele saiu do âmbito dos templos, das terapias, né, e foi impactando pessoas, empresas, líderes, empresários. Como que você vê o que isso diz sobre as novas necessidades das pessoas, certo? E você acha que as marcas são capazes de suprir essa necessidade? Hoje as marcas estão gritando e pedindo socorro, né? E a gente vê isso muito, né? A gente palestra muito, só essa semana a gente fez 2 movimentos, pra você ter noção, com escolas, com os professores, para a gente poder falar de segurança psicológica. Então, dentro dos movimentos, a gente está muito nisso, porque a gente está nessa loucura de trabalho, de fazer tudo, e a gente esquece do principal, que somos nós, né? Então, a importância da gente olhar para a gente entender que a gente tem que estar bem, e assim, às vezes a gente está no movimento, todo mundo corporativo, e todo movimento de televisão é uma loucura. A gente trabalha ali 18, 20 horas por dia, né? E é o tempo todo ligado, acelerado, conectando com todo mundo. Se você não tiver esse equilíbrio, esses momentos de escape,
você não consegue fazer a sua atividade, né? E é muito sobre isso. Então, hoje as empresas viram a necessidade dentro das normativas, né? As empresas hoje têm a obrigação de olhar para isso e fazer. E eu pegando muito, muito sobre isso, é um movimento muito bacana, porque lá a gente faz um trabalho voluntário e a 4 mãos, né? E dentro do voluntariado também tem a parte mercadológica, tem a parte de serviços cobrados dentro da Casa Garcia, que mantém toda essa infraestrutura, todo esse movimento. Então a gente recebe muitas solicitações, né, de associações médicas, educacionais, para poder levar essas práticas e essa consciência de você estar bem consigo mesmo, né? Aqui eu posso citar várias empresas que fazem alguns trabalhos conosco de levar o despertar, porque a empresa hoje, as marcas estão levando a consciência. Ela não pode fazer a parte do colaborador e do cliente que conecta com ela, mas ela pode trazer essa vibração e essa essência. Então, como empresa e como marca, ela promove e ela estimula aquilo, né? Para fazer as conexões verdadeiras de quem quer conectar com ela. Nossa, que trabalho, hein? Eu sei que você é um líder, né, que reconhece essa necessidade desse despertar de consciência. Inclusive, você leva a sua equipe, né, para esse âmbito, para esse despertar. Você tem, além de, lógico, como você disse, está no mundo corporativo, você tem metas para bater, você tem uma marca para cuidar, mas você percebe que a sua equipe também busca esse equilíbrio. E como que eles têm recebido esse seu apoio, isso que você tem feito por eles? Acho que é um movimento natural, né? E separo muito as coisas, mas é uma coisa natural, porque quando é da gente, isso já transcende, né? Então é um movimento, eu prezo muito o bem-estar, né? Então, chegou na hora do almoço, você precisa almoçar. Uhum. Você tá aqui até agora, fazendo o quê? Você precisa ir almoçar, você precisa tirar seu tempo, né? O filho tá na escola, você precisa buscar, você precisa ter esse movimento. E é natural, a gente se conecta, a gente tem essa liberdade, né? A equipe hoje tem uma liberdade de horário, que também são todos comprometidos, isso não discorre nem nada, ninguém trabalha menos horas ou mais horas, né? A gente faz o tempo todo, mas a gente se permite, né? Eles aprendem a entender que cada momento exige uma atenção. E a gente é um só, né, nele. E a gente tem que saber que a gente é humano e que a nossa mente, ela controla todo o nosso resultado. Então, se eu tô com meu filho em casa, doente, passando mal, eu não consigo estar 100% aqui. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Eu preciso organizar aqui para me sustentar aqui. E eu consigo, às vezes, fazer as coisas de uma forma equilibrada, né? Não tem que ser radical. Esse movimento das empresas de ser radical, isso acabou, né? Então, você vê que todo esse movimento, tanto que tem uma dificuldade gigantesca, eu vejo isso lá, as empresas me conectam, de falta de mão de obra. E quando a gente vai analisar os perfis das vagas, são vagas que não flexibilizam esse movimento, né? Então eu tenho hora para entrar, eu tenho hora para sair. Nesse intervalo eu não posso olhar o celular, eu não posso nem ir no banheiro se brincar, né? E de tão rígido que é. E aí a gente vê que os movimentos até de mão de obra, eles refletem nisso. As pessoas não querem mais estar nesses ambientes, né? E às vezes são ambientes tóxicos. A liderança é um exemplo, né? Então a liderança dita muito o campo daqueles liderados, né? Se eu tenho uma liderança um pouco mais tóxica ou que faz esses movimentos, consequentemente eu vou ter uma equipe que não vai responder nos mesmos moldes, né? Então isso tudo é muito importante. E quando a gente fala de empresa, a gente fala de movimento de marca, e aí eu posso citar dentro da arquitetura de essência de marca, eu posso pegar vários setores, você precisa estar muito coerente com o que você faz, porque o nosso cliente enxerga o que a gente às vezes não vê. Então isso é uma coisa muito importante. Muito interessante. Muito importante. Isso. O cliente, verdade. ele energeticamente falando, e também ele se conecta, né? A gente se conecta. Então, eu estou num supermercado, vou dar um exemplo aqui hipotético mesmo. Eu estou no supermercado e eu estou vendo, às vezes, um gestor ele tratando mal um colaborador. Aquilo, para mim, eu já perco a vontade de comprar lá.
Porque se você não tem respeito com quem faz o seu negócio crescer, você não tem respeito com o cliente, né? Então é muito sobre isso. Então esse mercado, ele é muito sobre trazer essa verdade, trazer essa autenticidade e trazer a importância das pessoas para as organizações. E eu falo muito de autenticidade, sabe? Porque a gente precisa ser autêntico. Sim, eu acredito o seguinte, Gustavo, que falar de branding é falar de consciência. Então, você acredita que o autoconhecimento também é um dos, vamos dizer assim, dos benefícios de você buscar entender qual que é a proposta da sua marca? E esse autoconhecimento, ele é um benefício tanto para o empresário, né, que está fazendo aquele esforço, passando por todo esse processo, né, de criar uma estratégia de marca, quanto para o consumidor, para aquele que está consumindo aquela marca. Porque, de repente, ele também, as pessoas conectam muito com o que as marcas falam sobre elas, né? Então, às vezes, eu acho que eu estou escolhendo uma marca por causa de algo que eu sinto, que eu sou, que eu acredito, e etc. E aquilo me dá insights sobre realmente o que eu realmente gosto, o que eu realmente cuido na minha vida, o que eu realmente trabalho como sendo algo que é importante para mim. Você acha que tem essa relação de consciência, né? Branding é tomar consciência de si, tomar consciência do mercado, tomar consciência do consumidor, e isso proporciona um autoconhecimento para todo mundo? Demais da conta. Então, hoje a gente se conecta com... Ele vai além do que a marca oferece de produto, mas o que ela faz com as ações, né? Então, é muito sobre isso. Quando a gente fala de consultoria, eu acho que é tão importante a gente ter uma visão de quem está de fora, porque a gente é muito pai do negócio e a gente está ali dentro das nossas ideologias e a gente não enxerga muitas coisas. E a gente tem uma característica, igual quando a gente tem filho, né? Eu ainda não tenho oportunidade de ter filho, mas você tem, você vai me concordar comigo. A gente não vê os defeitos do filho. Alguns a gente vê, mas as pessoas falam, mas não, ninguém pode falar. Porque a gente está ali muito romantizado, né? Então, o autoconhecimento, ele vem para isso. Eu preciso saber meus pontos fortes. Eu preciso saber meus pontos fracos. Eu preciso entender como que eu estou posicionado hoje, o que eu preciso saber. Pode ser que eu não vou fazer isso nesse momento, mas eu preciso estar com isso muito bem mapeado para me definir minhas estratégias de brand, minha estratégia de negócio, para me poder conectar com esse público. Porque se eu acredito que, um exemplo, eu tenho o meu supermercado, eu estou usando muito a questão do varejo, que as pessoas que estão nos assistindo vão se conectar de forma mais fácil. E se para mim, eu perder toneladas de alimentos todos os meses, e eu não tiver um plano para mim poder destinar esses produtos, e eu pensar nisso, e a gente está vivendo uma população, a gente está aí na nossa sociedade com tantas pessoas passando fome, e eu desperdiçando isso tudo, e eu não fazer nada, é muito sobre isso, né? Isso é visto, né? Isso é visto, mas assim, tem boas iniciativas, viu? Tem boas iniciativas e tem muitos empresários aqui na nossa região que fazem uns trabalhos magníficos, não divulgam, e eu entendo muito o movimento de não divulgar também, né? Às vezes a pessoa não divulga por questão pessoal, mas tanto que às vezes você não divulga como pessoa, mas é importante você mostrar as iniciativas como marca. Tem uma diferença, né, nisso. Sim, mas porque essas iniciativas precisam ser mostradas, não só para poder você se conectar com o seu cliente, mas para você poder difundir essa ideologia para os outros empresários. Sim, sim. E as pessoas se veem nisso também, né? Que é importante isso, né? Como que você percebe que você valoriza em alguma marca, alguma pessoa, em algum tipo de iniciativa? É quando essas pessoas, como é que fala? Elas exalam os seus valores, elas mostram de forma diferente, com comportamento, com formas de fazer escolhas, até canais, onde que eu vou estar, com quais pessoas,
com quem eu vou estar conversando, como a minha imagem vai ser projetada. Isso tudo fala sobre a marca, não fala? Muito, muito. Os eventos também falam muito, Os né? eventos. Os eventos é um movimento muito bacana, né? Então, a marca se conecta muito com o público, que às vezes nem é o público dele ainda, não consome o produto dele, mas vem a consumir, e o evento ele proporciona muito isso, né? Você pode mostrar todas as suas iniciativas de forma direta ou intrínseca ali dentro daquele movimento que você escolheu, e você consegue apoiar causas, né? Causas que fazem sentido com o seu negócio, e isso conecta demais, isso conecta muito. Eu vou usar o exemplo da TV, da campanha solidária, que é um evento que a gente faz para a cidade, e o tanto que as marcas conectam com essa campanha de ajudar as outras pessoas, e o tanto que eu escuto, né, dos clientes, o tanto que ele sente bem de ir naquele local, levar, e isso gera venda, ele compra na loja para doar, né, isso gera toda uma rede, né, e aí eu venho dentro das comunidades, né, da rede de apoio, né, o brasileiro, ele apoia muito, né? Ele tem muita veia social, né? Então, é muito sobre isso. Você tá no seu negócio, tá na sua marca, e você vê como que ela pode ir além do produto, além do serviço. Então, essa é uma visão que eu trago aqui pra gente provocar muito, dentro das veias de responsabilidade social e de social, que quantas marcas a gente tem, que a gente se conecta e que eu conheço, que tem uma possibilidade infinita de fazer grandes ações para a sociedade, e não fazem. Às vezes não fazem por falta de conhecimento, às vezes, isso vai dar trabalho, não tem tempo, né? E isso pode virar um outro negócio. E às vezes também não fazem por falta de estratégia, de equipe, né? De ter parado para pensar que existe a ferramenta do branding. E aí o que eu falei de ter uma consultoria. Quando você tem alguém de fora que olha, ele consegue enxergar o que a gente não vê. Porque o empresário, a gente acompanha várias empresas, ele tá ali no dia a dia. Ele tá muito na operação, né? Por mais que ele seja estratégico, ele tá um pouco na operação. Então, tem muitos gargalos que ele não consegue enxergar, né? E quando eu falo de marca, é além, é todo, né? Quando eu falo de brand, eu tenho que estar alinhado de quando eu entro na loja, né, de todo mundo, de toda a operação, de todos os colaboradores, de cada detalhe, ele tem que estar comunicando aquele propósito, né? Sim, e você vendo sobre a forma que você disse, né, que às vezes você tem oportunidade, uma marca tem oportunidade de expressar aquele valor, ou então aquela preocupação com o seu consumidor, com a sociedade, e às vezes não faz. Mas aí tem exemplos, por exemplo, recentemente, quando a gente estava naquela crise de imagem de vários influencers relacionados ao jogo do tigrinho, as apostas, né, aquela coisa da população mais fragilizada, que estava muito envolvida, que estava muito influenciada por conta desses jogos. O Nubank, naquele momento, ele criou uma ação que quando ele percebia que aquele depósito, aquele Pix estava indo para uma dessas casas, ele tinha uma notificação. Esteja ciente de que esse dinheiro está indo para uma aposta, Foi muito bacana, todo mundo viu uma coisa simples. Ele não bloqueou, não falou que não ia fazer, que não tal. Ele esclareceu, né, naquele momento as pessoas, porque a gente sabe que são atividades que são legalizadas, mas que nós temos uma população que ainda não está sensibilizada sobre os limites, né, de certas atitudes e certas formas da gente utilizar o dinheiro ou buscar coisas que a gente gostaria de ter, né, de obter. E eu achei muito interessante, que foi uma coisa simples, que a marca fez e que todo mundo que tomou conhecimento viu que era uma coisa que foi muito positiva. Mas aí é o movimento que a gente está falando. Ele foi além. Foi além. Ele pensou nas pessoas. Ele não tá nem, o dinheiro é do meu cliente, ele faz o que ele quiser. Não, ele quis trazer essa consciência e aí ele mexeu com várias pessoas, impactou muitas pessoas. E isso conecta a marca, isso fideliza, né? Isso faz a pessoa valorizar. Não, ele não quer só meu dinheiro. Ele quer que eu invista bem, ele quer que eu saiba o que eu estou fazendo. Então, isso é pensar com cuidado. Então, eu falo muito isso, né? De fazer com cuidado. Porque
Porque a gente pode entregar os nossos serviços, os nossos produtos de qualquer forma, mas com cuidado, tem poucas pessoas fazendo e poucas formas, né? Então é sobre isso. E foi uma escolha que você fez, né? Porque você é um profissional, você está trabalhando, né, numa emissora, e você escolheu ter uma marca que olhasse para as pessoas, para o seu entorno. A gente sabe que não é fácil, que demanda muito tempo, demanda dedicação, demanda energia. Como você se sente? Às vezes eu não sei nem como eu consigo. A Bárbara tá lá em casa, ela vai estar falando isso. Como que você dá conta, né? Porque a gente tem que virar vários, né? Mas é muito sobre você fazer da forma certa. E uma coisa é muito verdade pra gente construir qualquer marca. Às vezes a gente vai querer estar pronto, muito perfeitinho. Eu sou bem detalhista também. Você falou que você era detalhista e eu sou muito detalhe. E então eu quero às vezes as coisas muito certinhas, muito naquele cuidado, tudo. E o movimento, ele acontece. Então é importante a gente entender o movimento que a marca nos traz. Porque quando eu solto qualquer marca no mercado, né, tô falando de marca, mas aqui a gente está falando de um movimento, ele pode ter aceitação, ele pode ter rejeição. Sim. A sua proposta de valor Sim. é o que vai fazer essas pessoas se conectarem. E as pessoas se conectam se aquilo faz sentido, né? E às vezes você pensa uma coisa, quando no meio do caminho você fala, nossa, mas o movimento está indo para lá. Então é importante você respeitar e você deixar isso fluir, né? Quando a gente fez o movimento da Casa Garcia, que ele foi um movimento de expansão, ele é um negócio, mas ele tem uma pauta social, né? De levar esse conhecimento, essa expansão, esse bem-estar e essa consciência plena para as pessoas, na sua casa, nos seus ambientes de trabalho, em tudo que você faz. Então, ele tem uma base, um pilar forte, né? E aí, dentro desse pilar, a gente faz as ramificações. Dentro do social, dentro da consciência corporal, dentro da consciência emocional, dentro da consciência espiritual, você se conecta. Então, a gente fez essa abertura. Lá é um movimento que a gente tem uma veia espiritual forte, mas não tem uma religiosidade, né? Lá então, religião. Uma religião, isso. As pessoas vão... Então, eu tenho várias crenças se conectando, sim, porque é um propósito em comum de se conhecer, né? Quando você se conhece, é a base de tudo. Isso vale para as pessoas e para as marcas, né? Você traça o seu melhor caminho aí, você se conecta verdadeiramente. Então é muito sobre isso. E a gente fala uma coisa lá que é muito verdadeira. Quando a gente faz de verdade para o outro, a gente recebe em troca. E então quando o produto que eu quero, que eu estou vendendo, o serviço que eu estou oferecendo, ele é verdadeiro, ele tem um objetivo. Quando eu falo um objetivo, não estou falando um objetivo além do financeiro. Sim. E o retorno, ele é muito, muito, muito grande. O propósito. É um propósito, ele é formidável. Muito bom. Você falou para mim, na época, você falou muito isso, falou, Ney, eu quero que a Casa Garcia, a marca Casa Garcia, vá além da figura do fundador. Que futuro você vê para a Casa Garcia? Como você vislumbra isso? E qual que é o legado que você gostaria que ela deixasse aí? É muito sobre isso, porque um pequeno negócio, ele começa com uma pessoa, né? Tem que ter alguém para iniciar. E aí o meu medo era muito isso, as pessoas confundirem, né? E se ficar também tudo em cima do Gustavo, a gente não cresce. Não. Porque eu sou só eu tenho uma parte do meu dia bem pouco dedicada àquele movimento, né? Mais no final de semana ali a gente fazendo, então não se constrói sozinho, e a gente não constrói nada sozinho. Sim. A gente precisa das pessoas, né? E então foi isso. E quando eu precisava que o movimento e a Casa Garcia me representasse, eu trouxe meu nome para a marca, né? Então o meu DNA tá ali, independente se amanhã é o Gustavo ou não é o Gustavo que vai estar na frente, e nós estamos preparando esses líderes para poder tocar os movimentos sem a minha presença. A essência é a mesma,
porque as pessoas que estão conversando ali, os clientes que a gente atende, eles estão conectados com essa verdade. E aí é muito sobre verdade, né? Em verdade no que a gente faz, no que a gente oferece, no que a gente tem de propósito. Então, quando a gente faz de verdade, as coisas fluem. E aí, quando você fala o que eu espero da Casa Garcia para os próximos anos, eu acho que o movimento Casa Garcia ele se expanda de uma tal forma que precise de vários multiplicadores em vários lugares para poder difundir essa ideia e esse movimento, que é o movimento de se olhar e se curar com o autoconhecimento. Que lindo, gente! Que lindo, que lindo, que lindo! Ai, que papo mais inspirador, Gustavo! Olha, é feliz. Muito bom ver e perceber e sentir como que propósito, acolhimento, verdade, consciência podem se transformar em marca e como que também marcas podem fazer a ponte real entre o humano e o espiritual. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, você ter vindo, né? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. A Neide também faz parte da Casa Garcia, então eu fico muito confortável em compartilhar essa história com você, né? Porque você acompanhou todo o processo, você sabe de todo o movimento que a gente faz lá, você se conecta com muito desses movimentos, né? Sente o que esse bem-estar pode promover, e eu acho que é sobre isso, né? E tudo que a gente vai fazer, quando a gente faz com amor, com paixão, a gente rompe todos os desafios que acontecem no caminho, são vários, né? E para poder a gente fluir de uma forma tão bela e tão prazerosa, né? E quando a gente vê a melhoria das pessoas que se conectam com a gente se sente realizado, e é muito sobre isso, de se sentir bem com o bem do outro. Muito lindo. Muito obrigada. E para você que nos ouviu até aqui, se achou tendência esse papo, compartilha esse episódio com quem também busca viver com mais consciência e propósito. E também, se você quer descobrir o DNA da sua marca e transformar propósito em estratégia, conheça a consultoria de branding da Oriente. Acesse o nosso Instagram, Oriente Branding, com 2 T's, e venha conversar com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Gustavo. Até o próximo Achei Tendência. Até.